a esse culto trazendo uma palavra para vocês. Está lá em Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Para quem não sabe, Abacuque foi um dos profetas que trouxe também muita revelação acerca, né, da invasão de Nabucodonosor. E fala muito, é engraçado que eu fui pesquisar o nome de Abacuque, né? Abacuque significa aquele que abraça, aquele que acolhe. E aí, lá no versículo 17, diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Esse versículo de Abacuque vem muito de encontro também com aquilo que a Flávia ministrou, acho que foi na sexta-feira, sobre um novo mês, né, de Kislev. E esse mês, segundo o estudo que ela trouxe, é um tempo de nós confiarmos em Deus e que nós teríamos paz em meio à guerra. E Deus tem falado muito forte no meu coração nesses dias sobre tudo isso. E Deus trouxe para eu compartilhar essa palavra com você. Aqui, Abacuque tinha recebido a revelação de Deus de que a cidade seria, né, sitiada pelo exército de Nabucodonosor. E ali ele estava em pânico, temendo, né, tudo o que poderia acontecer. Mas aí ele entendeu que, independente do que viesse a acontecer naquele momento, ele estava decidido a confiar em Deus, independente do que fosse acontecer. E depois de uma conversa com Deus, ele escreve esses versículos, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, ainda que não, né, não tenha rebanho, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Quando ele diz que pede para Deus para ser a fortaleza dele e fazer com que os pés dele, né, seja como as da corça, ele está dizendo assim: Deus, mesmo que aconteça tudo isso, porque vai acontecer segundo a tua palavra, não porque o Senhor não é um Deus, mas é justamente por ser Deus. E ali ele estava, ele não estava questionando a Deus pelas coisas que viriam, porque ele sabia que tudo aquilo ali fazia parte dos planos de Deus para purificar o povo. E aí, quando ele fala, façam os meus pés como as da corça, ele está dizendo que faça com os meus pés fiquem firmes diante de toda essa adversidade, que eu não cambaleie. E aqui o que Deus nos exorta é que nós precisamos manter a nossa fé mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Porque as circunstâncias difíceis não mudam quem Deus é e tampouco quem você é em Deus. Então, todos nós teremos os momentos difíceis, né? A Flávia até falou aqui na sexta-feira que daqui até o final do ano seria um momento, né, de aperto, um momento, né, que Deus estaria apertando, vamos dizer. Mas eu quero dizer para você que, independente disso, saiba que isso coopera para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Toda vez que Deus permite certas situações como essa, não é porque Deus está castigando, não é porque Deus tem um cajado e está lá, né, pronto a dar cajadada, não. É porque Ele quer aperfeiçoar a nossa fé. Então, nós precisamos entender que a fé, ela não pode ser algo pontual.
a fé, ela precisa ser um estilo de vida. E é isso que Deus quer forjar em nós. A fé como estilo de vida. É muito fácil ter fé, confiar em Deus, se alegrar em Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, quando tudo vai bem. Quando as nossas necessidades são supridas, quando nós recebemos as bênçãos que Deus tem para nós, é maravilhoso, né? Louvar, agradecer, bendizer e dizer, não, eu tenho um Deus, eu confio, né? Eu sou uma pessoa de fé. Só que é nos momentos de aperto que Deus vai testar a nossa fé. Mas, Thaís, por que Deus permite isso, né? Puxa vida, podia ser mais fácil, né? É porque nós fomos escolhidos para sermos um instrumento e para sermos também um exemplo para outras pessoas. Todo mundo quer unção aqui, né? Quem aqui quer unção? Erga a mão aqui, quem quer ser ungido do Senhor? Erga a mão. Quem quer ser ungido do Senhor? Ó, a maioria das pessoas querem ser ungidas do Senhor. Só que eu vou dizer para vocês, se preparem então para passar pela prensa. Porque o azeite só é derramado quando a semente da azeitona, da oliveira, ela é o quê? Espremida. Você ergueu a mão. Agora aguenta as consequências. Não tem unção se não tiver a pressão. Então, eu quero dizer para você que a partir de hoje, a sua fé precisa ser um estilo de vida. Faça chuva, faça sol, eu me alegrarei no Senhor. Eu tendo abundância, eu não tendo abundância, eu me alegrarei no Senhor. Eu sendo abençoada, não sendo abençoada, eu me alegrarei no Senhor. Eu sendo lembrada, eu sendo esquecida, eu me alegrarei no Senhor. E é isso que Deus manda dizer para vocês aqui. Tem pessoas que estão se sentindo inferiorizadas, tem pessoas que estão se sentindo desvalorizadas, tem pessoas que estão se sentindo esquecidas. Ou tem pessoas que estão se sentindo assim, caramba, eu fiz e não alcancei. Eu estou tentando fazer tudo certo, mas parece que sempre acontece alguma coisa. Tem pessoas que estão se sentindo assim. E eu vou dizer para você que é uma permissão de Deus. Esse é o processo. Esse é o processo. Deus permitiu que José fosse esquecido numa prisão. Não é que o copeiro esqueceu. Não, Deus esqueceu de propósito mesmo. E muitas das vezes estão aí passando por esse momento dentro, como se fosse dentro daquele casulo, aquele, sabe, casulo é um lugar de aperto. É um lugar, né, de ficar escondido, escuro, sem poder se mover muito. Mas o casulo, ele está formando uma linda borboleta. Né? E para que você possa voar, você precisa passar pelo casulo. Para que você possa ser ungido, você precisa passar pela prensa. Nossa, Thaís, que palavra pesada, que palavra dura. Não, gente, sabe qual que é o mais importante disso? Como eu falei para você, Abacuque significa abraço, aquele que abraça, aquele que acolhe. Por que Deus entregou essa palavra justamente para Abacuque? E por que Abacuque escreveu esses versículos? Porque ele sabia que ele seria acolhido por Deus e que passaria tudo pelo que fosse preciso passar nos braços do Pai. Eu quero dizer para você que você vai ter a oportunidade de experimentar o abraço de Deus. Então, é nesse momento de prensa que você vai experimentar o afago, o carinho e o abraço de Deus.
Então, que você possa experimentar isso na sua vida e ser acolhido. Lembra da palavra, nós podemos passar pela guerra, mas nós teremos paz e tranquilidade. E é isso que Deus está falando aqui. E falou para Abacuque, Abacuque, vai passar, mas eu estarei com você. Eu serei a sua fortaleza. Então, que você possa buscar em Deus a fortaleza dele, o abraço dele, o acolhimento dele. Não se sinta rejeitado por essas situações difíceis e não se sinta menos amado por conta disso. Muito pelo contrário, é porque Deus te ama, é que Ele quer fazer com que você experimente a fé, não apenas pontualmente, só quando as coisas estão bem, mas como estilo de vida. Estilo de vida. Ter fé em Deus quando as coisas estão bem e ter fé em Deus quando as coisas não estão bem. Amém? Eu convido vocês nesse momento a fazer um momento de adoração, de louvor a Deus, para que você possa chamar a atenção do papai nesse momento. E nesse momento é o momento de você dar a ele o teu melhor louvor, o teu tempo, e agradecer a ele por estar aqui e estar recebendo esse afago dele. Amém? Eu vou compartilhar com vocês aqui e peço para que vocês, né, estejam aí em momento mesmo de adoração a Deus.
mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, Ele é a nossa alegria. Aplauda Ele bem forte, amado. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, eu te amo, te amo. Oh, oh. E dizer que te amo, eu te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, oh. Porque dele, por ele,
Te amo, te amo. E dizer que te amo, eu te amo, te amo. Adore ao Senhor, queridos. Adore ao Senhor. Eleve agora os seus pensamentos e fale para Ele uma palavra. Algo que você está sentindo, fala para Ele. Agradece a Deus essa semana. Agradece esse dia. Fale uma palavra de carinho para Deus. Fale para Ele agora o quão importante Ele é na sua vida. Adore. Adore. Simplesmente adore. Se conecte com a gratidão. Agradeça pela sua vida. Agradeça por esse tempo com Ele. Agradeça porque você está aqui. Agradeça porque as lutas existem. Agradeça. Agradeça. Paizinho, paizinho, paizinho. Paizinho, paizinho. Paizinho querido, oh, oh, oh. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Obrigada, Pai. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou.
pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras pra me encontrar. E derruba muralhas e quebra as mentiras. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Amor que me sustenta. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. É verdade? Sim. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Levanta suas mãos e diga: derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
qual for a sua necessidade, seja qual for o lugar onde você esteja, Ele te encontra hoje à noite. Amém. Amém. Brian, Deus manda dizer para você que Ele está te vendo, mesmo quando ninguém mais está te vendo. Você muitas vezes acha que Deus te deixou no cantinho, stand-by, não. Deus está te vendo, Brian. Só não é um momento ainda. Ele pediu para você ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, mas Ele vê todos os seus dias, todos os seus dias. E aquilo que você pediu para Ele, ainda não chegou o momento. Mas não se sinta esquecido. Deus não se esqueceu de você. Alice, calma. Deus está lá naquele lugarzinho que você tem conversado com Ele. As mãos dele não estão encolhidas, de modo que não possa alcançar qualquer lugar e qualquer coração. Se você for ler a palavra, principalmente em livro de Êxodo, quando Moisés foi libertar o povo, Deus falava para Moisés, vai lá e fala com o faraó. E Moisés ia. E a palavra de Deus dizia assim, ó, eu endureci o coração. Toda vez que Moisés ia lá, Deus dizia, eu endureci o coração. Não é porque Faraó estava fazendo a vontade dele. Faraó não estava fazendo a vontade dele, ele estava cumprindo o plano de Deus. Porque não tem lugar no mundo, no universo, que Deus não possa alcançar, entrar, mudar e transformar. Ele age no coração do homem. A palavra de Deus diz isso. Ele age no coração de quem quer que for para cumprir o propósito dele nesta terra. Então, Deus, ele pode conceder favor no coração de alguém, mas ele também pode endurecer. Esse louvor fala isso. Se for preciso derrubar muralhas, ele vai derrubar para te alcançar, para alcançar quem quer que seja. Então, espera. Ainda não é o tempo. Amém? Eu não sei se a Fer quer falar alguma coisa, não? Eu passo a palavra para o João. Queridos, eu quero orar aqui pela pessoa, por uma pessoa em específico, e quero pedir para que vocês estejam também junto comigo, orando pela vida do Cláudio Miyashiro. O Cláudio, ele passou por uma cirurgia, e essa cirurgia é dentária, só que é uma cirurgia bem complexa, e tem sentido muito incômodo, porque foi necessário colocar enxerto ósseo e tudo mais. E eu quero aqui pedir para que todos os irmãos estejam orando por ele, para que a recuperação aconteça com mais rapidez. Ele tem se queixado um pouco de dor, tem sentido dores, e ele falou que já é a terceira vez que passa por uma intervenção dessa, e eu quero declarar sobre a vida dele a cura por completo, para que isso nunca mais volte a acontecer na vida dele, para que ele verdadeiramente se receba do trono de Deus a cura que ele tanto tem pedido a Deus nesse momento. Então, o Cláudio está aqui, está na tela, e eu quero que todos vocês, nesse momento, orem junto comigo. Não fiquem só ouvindo a minha oração, mas você também, porque Deus, ele não escuta só um, tá? Ele escuta todos os filhos ao mesmo tempo. Mas eu quero realmente colocar, né, para que vocês possam interceder. Isso é um clamor, isso é clamor. É quando nós clamamos a Deus em unidade, como igreja, pela vida de uma pessoa. Então, eu quero pedir para que vocês agora, todos em conjunto, em clamor, realmente oremos pela vida do Cláudio, para que ele possa ser curado neste momento e que esse osso se recomponha dentro da boca dele, em nome de Jesus. Então eu vou orar e você ora aí diretamente a Deus, em voz audível, e dê os comandos para que Deus possa curá-lo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar no teu altar mais uma vez a vida do Cláudio, Pai amado. E agora, Senhor, como apóstolo nessa nação,
eu quero dar uma ordem agora aos teus anjos, ó Pai amado, anjos odontológicos, ó Pai amado, que realmente tenham a autoridade para chegar ali na boca do Cláudio e reconstruir todos os ossos que são necessários ali. Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora aos ossos do Cláudio, que se recomponham, construa ossos onde não tem, coloque, Senhor, as cartilagens onde não tem. Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, seja curado em nome de Jesus, se recomponha agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a vida dele. A tua palavra nos garante que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. E agora, essa enfermidade, ela não é nada. Em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre o Cláudio. Em nome de Jesus, amém e amém. Se alguém teve algum discernimento, se alguém ouviu algo do Senhor e quiser compartilhar para o Cláudio agora, nesse momento, esse é o momento. Se quiser falar, pode abrir o microfone e falar para ele. Cláudio, lembra da oração que eu fiz para você na semana passada, né, sobre Deus te dar o dom da cura? Deus vai fazer um milagre. Os seus ossos, eles vão se refazer de uma forma sobrenatural. E a partir disso, você vai ter muito mais força e muito mais fé para orar pelas pessoas, porque você vai viver o milagre. Amém? Eu creio. Amém. Mais alguém quer falar? Eu Algo posso pro falar? Cláudio? Eu posso falar? Claro. A Ellen, tudo bem? Cláudio, eu procurando. senti muito que você tem um propósito grande e que os demônios estavam tentando te calar. E que eu senti uma luz dourada entrando na sua boca. Receba o poder e o dom de Senhor Jesus, porque você tem o dom da voz, da fala. E eles estavam tentando te calar, porque você tem ainda uma missão muito grande para falar da palavra. Em nome de Jesus, sinta-se curado pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Se alguém que mais quiser falar para ele. Amém. Amém, queridos. Olha só, Deus fala primeiro com a gente, depois fala para a gente poder falar. E a palavra que eu vou trazer hoje para vocês, ela é uma palavra que eu tinha preparado para poder trazer e ministrar na semana passada, né? Então, eu preparei essa palavra para poder trazer para a semana passada e Deus acabou não permitindo que isso acontecesse na semana passada. E eu falei, eu vou trazer essa semana, por quê? Porque ela é uma palavra que tem a ver com o que a gente passou lá na escola, não, perdão, na reunião da rede. Então, foi falado muito sobre tempo lá para nós, né? Então, essa palavra, ela aconteceu lá na rede, e eu falei, eu preciso trazer para eles, a gente precisa trazer essa visão, esse novo mover que Deus está trazendo sobre a igreja, sobre nós, sobre as nossas vidas, e é importante que eles saibam, né, em relação ao tempo, como se posicionar em relação à parte do tempo realmente que a gente tem tido tantas lutas e tantas dificuldades muitas vezes para poder discernir os tempos. Então, veja só, eu quero que vocês abram suas Bíblias nesse momento, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 3. E eu vou falar para vocês, eu não combinei com a Thaís, eu não falei para ela o que eu iria pregar, entendeu? Eu não disse nada para ela, mas o Espírito Santo falou. E sim, o assunto é muito similar. O assunto tem tudo a ver, é uma conexão entre uma palavra e outra. E depois do que ela falou aqui logo de manhã, eu falei, Deus é lindo, porque o tempo é dele, não é meu. Então, ele quis falar nessa noite para que pudesse ter realmente uma conexão muito mais profunda com o que está sendo falado desde o início. Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 3, diz assim, assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Vou ler de novo essa parte. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam,
para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de novo, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Gente, eu preciso dizer para vocês uma coisa. Andar com Deus não é todos os dias a gente estar no regozijo. Não é todos os dias a gente estar comemorando. Existe, de fato, o tempo de prova. E esse tempo de prova, ele tem só uma finalidade, que é para a gente ser aprovado. Hoje, agora, há pouco tempo, a minha irmã esteve aqui, minha irmã mais velha, e a gente estava conversando, até pedi para ela ir embora, porque eu já estava quase na hora de começar o culto. Eu falei, pelo amor de Deus, ou você fica para o culto ou você vai embora, porque eu preciso começar o culto. Foi mais ou menos assim, entendeu? Mas o ponto é o seguinte, ela veio aqui e meio que se queixando das dores que ela tem passado, e eu disse para ela, minha irmã, reflete, nós estamos caminhando juntos, mas não só como família, mas mais próximos. Já tem alguns anos que você tem morado aqui perto de mim e a gente tem caminhado junto. E as suas provas estão se repetindo. E aí eu falei para ela, reflita, porque as provas vêm para que a gente seja aprovado. Se elas estão acontecendo de novo, significa o quê? Que você está sendo reprovado. Ela mesma falou, né? Eu estou sendo reprovado. Falei, então você precisa entender o que está acontecendo na sua reprova. Então, meus queridos, eu preciso que vocês entendam que a prova, ela é como se ela fosse o trampolim de Deus. Olha isso, gente. A prova é o trampolim de Deus. Para que você possa passar para um próximo nível, para que você possa subir mais alto, para que você possa ser lançado mais longe. Se você não tiver esse entendimento de que Deus está ali para poder te aprovar, para moldar você, para que você possa, de fato, ser trabalhado e evoluído no seu caráter, nas suas atitudes, enfim, para você ser evoluído naquilo que Deus quer te tratar, você vai ter dificuldade de passar pela prova e ser aprovado. E eu vi isso hoje, dentro de casa. Minha irmã chorou bicas aqui, chorou rios, porque percebeu que ela está realmente num círculo de reprova com Deus. Então, o que eu preciso deixar claro para vocês é isso, é que Deus, ele humilhou o povo dele, o povo que ele amou, ele levou para o deserto, ele humilhou o povo dele, deixou o povo passar fome. Por quê, gente? Porque ele queria ensinar algo para eles. O nosso Deus, ele não quer levar para a terra prometida derrotados. Ele não quer levar para a terra prometida escravos. Ele quer levar para a terra prometida guerreiros, homens que têm fé, homens que sabem o que querem, homens e mulheres, tá, gente? Entendam isso. Ele quer levar para a terra prometida pessoas que estão realmente transformadas com o caráter de Cristo, assim, ó, dentro, tatuado no corpo deles, entendeu? Tatuado no coração deles. É o que Deus quer. Levar homens e mulheres que têm, assim, sabe, que cheiram o cheiro de Deus, que tem o cheiro de Deus, que tem o cheiro de Jesus. Enquanto a gente não tiver o cheiro de Deus e de Jesus, a gente vai ter dificuldade para entender que a prova é para o nosso bem. É isso que você precisa entender. A prova não é para o seu mal, a prova é para o seu bem. Só que tem segredo nisso tudo. Eu quero continuar aqui nessa ministração do que Deus falou comigo muito forte. Porque isso tudo tem a ver com tempos. Eu quero que você entenda que tem tudo a ver com tempos, porque tem um tempo de prova. A gente precisa entender isso. Todos nós vamos ter que passar pelo tempo de prova. João, mas o meu tempo de prova está durando muito. E aí você vai ver qual que é o segredo disso tudo. Você vai ver. As razões de Deus, elas são várias. E muitas elas são as razões para que Deus possa ter deixado esse povo no deserto, o povo de Deus no deserto. Só que muitos lá no deserto
foram reprovados. Muitos. Quando a gente vai estudar bem mesmo a travessia do povo do Egito para chegar na Terra Prometida, a Bíblia fala isso para nós. Eles chegaram a uma distância visual da Terra Prometida. Olha só isso, gente. Vou reduzir para vocês um livro inteiro que é de Êxodo, para você poder entender o que Deus fez. É louco isso que Deus fez. Ele tirou o povo do Egito com mão forte. O povo chegou num local, e nesse local é chamado de Pi-Hahirot. Por quê? Porque é um beco sem saída. Então, primeiro tirou com mão forte do Egito, né? Mandou as 10 pragas e tal, e aí o faraó falou, pode ir. Né? Depois de várias negociações. E aí o povo chega num beco sem saída, que é Pi-Hahirot, que é o nome do local onde eles chegaram. Lá no Pi-Hahirot, o que o povo fez? O povo pensou em voltar para o Egito, naquele local. Por quê? Porque ele falou, vocês me tiraram de lá eu tinha tudo, eu comia, para morrer aqui, mesmo vendo o quê? As águas se abrindo. Gente, isso eu preciso que vocês entendam, mentalidade de escravo, vê o milagre e mesmo assim não acredita. Isso é muito forte, porque o povo de Israel viu o milagre tinha acabado de acontecer, que é sair do Egito, com a morte de todos os primogênitos, e os primogênitos deles não morreram. Chegou no beco sem saída, as águas se abriram, e mesmo assim eles achavam que eles não estavam, que eles tinham que voltar para o Egito, porque não estava bom. Deus fazendo e você reclamando. Deus fazendo e o povo reclamando. Porque é visão míope do que Deus está fazendo por nós. Consegue olhar só para as provas, só para a dor, e não olha para a alegria, não olha para a gratidão do que Deus está fazendo. Não olha para o que Deus fez, olha para o retrovisor, não olha para o retrovisor e olha assim, eu há 1 ano atrás onde eu estava, 2 anos atrás onde eu estava, 10 anos atrás onde eu estava, e reclama agora que está passando por uma prova que Deus só quer te levar para um próximo nível. Gente, é muito pequeno da nossa parte. É muito triste a gente ter que ver que a gente está fazendo igual o povo do Egito, que está reclamando do Deus de Israel que tirou eles com mão forte. Eu quero dizer para vocês que nessa parte do tempo, eu quero ler ainda para vocês mais uma parte, mais um local. É um trecho muito conhecido, Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1 até o 8. Eu quero ler para vocês porque assim, é quase que como que junta para nós tudo isso que nós estamos falando em termos de tempo, em termos de prova do que Deus está fazendo conosco. Eclesiastes 3, capítulo 3, versos 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Até aqui. O que Deus tem falado para mim e o que Deus fala conosco com tudo isso que a gente viu sobre Deuteronômio, sobre Deus humilhou o povo e Deus realmente levou para eles para o deserto, é que a hora que eles chegam lá em Pi-Hahirot, eles não entendem que aquele tempo de Deus não era um tempo para eles ficarem reclamando, era um tempo para eles verem aquilo que estava sendo feito aos olhos deles, de bênção. Mesmo tendo recebido as bênçãos de ter sido tirado lá da escravidão,
com mão forte, eles ainda estavam reclamando. O que eu quero que vocês entendam é assim, a nossa mente, olha só, a nossa mente, que é a mesma coisa da mente do povo de Deus lá do Egito, a nossa mente, ela tende a nos manter na escravidão. Porque o povo de Deus, o povo judeu, eles estavam escravos no Egito. E Deus tirou eles com mão forte para levá-los para a terra prometida, tirou da escravidão. Mas a mente deles, vendo as dificuldades, prefere a escravidão. Quiçá a gente voltasse, tem um trecho na Bíblia que eu não vou lembrar certinho como está escrito, mas é assim, mais ou menos assim, quiçá nós estivéssemos no Egito comendo, tomando os leites, comendo os queijos, alguma coisa nesse sentido. Eles chegaram a reclamar dessa forma. Se eu tivesse lá, eu estava comendo bem, aqui eu não tenho nada. E aí Deus manda o quê? O maná para eles. Eles nem sabiam o que era o maná e Deus manda o maná. Agora, para você e pensa. Vamos ter que dar uma mão, assim, a palmatória para eles, né? Porque para você e pensa, todo dia você comendo maná. Café da manhã, maná. Almoço, maná. Jantar, maná. Café da manhã, maná. Almoço, maná. Jantar, maná. Não tem mais nada, só maná. Mas o que acontece com o maná? Você não morre. Você continua vivo. E é divino. Tão divino era que o maná, ele aparecia todos os dias pela manhã, eles pegavam maná. Se o preguiçoso quisesse pegar para 2 dias para não precisar ir no dia seguinte, ele apodrecia. Então, eu só podia pegar para um dia. Aí chegava na sexta-feira, que é a véspera do Shabat, ele tinha que pegar para 2 dias, porque no sábado o maná não descia. Porque sábado é o dia de descanso. E aí ele pegava para 2 dias e não apodrecia. Olha que coisa mais louca. Olha como é que é o poder de Deus. No Shabat, podia pegar para 2 dias. Fora do Shabat, se pegasse, mofava. Então, nós precisamos entender que eles estavam tão míopes de ver o milagre de Deus na vida deles, que eles estavam com a mente de escravo. E a gente precisa entender que talvez a nossa mente hoje esteja ligado na escravidão. Mente de escravo. A gente precisa romper a mente de escravo, porque a mente de escravo está ligada à escassez. E nosso Deus é um Deus abundante. O nosso Deus é um Deus de filhos verdadeiros abundantes. Prosperidade é o nosso sobrenome. Eu me chamo João Abundante. Amém? Adriana Abundante, Caroline Abundante, Thaís Abundante, Daniela Abundante. É isso. Se somos filhos, nós temos que ter a visão de filhos. Filho pode pedir o que quiser para o pai. Quem é pai sabe disso. Os filhos nossos, quando querem alguma coisa que vai, principalmente criança, vai no mercado, fica enchendo o saco até você comprar o tal do chocolate, do Danone, do que ele quiser lá, seu. Mas ele faz, ele pede assim, copiosamente, às vezes até chora. Né, filhos chorões? Até chora pedindo. E o papai faz o quê? Dá. Ele simplesmente dá. Por quê? Porque ele ama. E uma coisa que você precisa entender, que isso aí é revelação purinha para nós. O que acontece nas provas? O que acontece nas provas? Primeiro ponto é que Deus quer te elevar. Só que o que acontece nas provas, se você se permitir, antes da gente ser aprovado, nós vamos ser curados. E aqui eu estou falando de curas emocionais. Eu estou falando de cura espiritual. E eu estou falando de cura física. Eu estou falando de todos os tipos de cura. Antes de sermos aprovados, seremos curados. Então, procure aí, dentro do seu coração, o que está precisando ser curado aí dentro, para que a prova aconteça, para que a prova cesse, vamos dizer assim, né? Não é que ela aconteça, para que ela cesse, e que você possa ser aprovado. Carimbo, Senhor, você
está aprovado ou aprovada. Está aqui, você passou de ano. Pode seguir para o próximo nível. Pode seguir para a próxima fase. Pode seguir para o próximo episódio. O que você quiser, pode seguir. Mas a prova precisa acontecer porque ela quer trazer cura para você. E ela quer trazer também, além de cura, o quê? Mais autoridade. Mais intrepidez. Mais tudo. O tempo da prova, e gente, olha só, quando eu descobri isso que eu vou falar para vocês agora, muita coisa na minha vida mudou. Mudou significativamente, porque muda a forma como a gente entende e enxerga a prova. O tempo da prova dura quanto tempo uma prova? Às vezes você pode estar se perguntando assim, mas por quanto tempo eu tenho que passar pela prova? O tempo da prova vai durar o tempo que você decidir que ele dure. Como assim, João? Como assim o tempo que eu decidi que ele dure? Não é assim, não é Deus que decide o tempo da prova? Não, ele decide a prova. O tempo dela, quem escolhe é você. Ele só te dá a prova. A prova é essa, está aqui, para que você possa chegar aqui. Só que ele só te dá a prova, ele nem te dá onde ele quer que você chegue. E aí está o segredo. Aí está o ponto principal, que é o quê? O propósito da prova. Qual é o propósito dessa prova, meu Deus? Por que eu estou passando por essa prova? Me deixa entender para que eu possa ser aprovado. Eu comecei a orar dessa forma. E o que acontece, milagrosamente, Deus revela. Milagrosamente, ele revela. Porque se a gente perguntar o que ele faz, ele fala. Então, qual é o ponto? O ponto é que a gente está calado. Praticamente, a gente não pede, a gente não pergunta, a gente não vai no altar e procurar de Deus o que é que ele tem de propósito com essa prova. O que eu preciso aprender, meu Deus? Onde está onde está a chavinha que eu preciso virar para eu poder aprender e saber qual que é esse propósito que eu estou passando? Porque quando você sabe o propósito, a prova cessa. Porque ela foi descoberta e você aprendeu e você levantou. Você foi para lá. Ah, beleza, é isso então? Ah, que ótimo. Então, eu vou passar a ser assim. Eu estou sendo provado porque eu preciso melhorar o meu caráter, ou melhorar a minha intimidade com você. Enfim, qualquer coisa nesse sentido, Deus vai te mostrar e você vai passar pela prova. E você vai crescer, e você vai evoluir, e ela vai cessar. Ela vai simplesmente cessar. Então, onde que tem o alimento que é importante para nós, onde você vai buscar esse entendimento, ele está onde? Vamos voltar lá para a gente poder ler o que estava escrito lá que eu acabei de falar? Vou voltar só na parte B. Perdão. Parte B fala assim, ó, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, a palavra de Deus é que vai fazer com que você aprenda e saiba qual é o propósito de Deus para você na prova. E olha só, o tempo de prova, e eu estou falando de tempo, tá, gente? Eu estou falando de tempo, estou falando de prova, mas eu estou falando de tempo, de Cronos e de Kairos, mas principalmente de Kairos nesse tempo aqui, falando de tempo de Deus para nós. Então, olha só que coisa incrível. No tempo da prova, assim como foi no deserto, faltou alguma coisa para eles? Me diz aqui, faltou alguma coisa para ele? Só faz assim com a mãozinha. Não. Então, eu preciso dizer para vocês uma coisa. Se vocês tiverem prova, não vai faltar nada para você. Só que uma coisa que não aconteceu com o povo de Deus, eles não tiveram supridos os seus desejos. Necessidade é uma coisa, desejo é outra. Os seus desejos não foram cumpridos. Mas o que era necessário? Os sapatos nos pés deles cresciam enquanto eles cresciam, das crianças. Não precisaram trocar os sapatos. As vestes não se rasgavam.
As vestes permaneciam como eram desde o início da caminhada. O maná nunca deixou de vir, sempre veio. E a água? Estão falando de deserto. Como que a água vinha? Como que eles conseguiam água, João? Meu Deus, e agora? Como eles conseguiam água? Se você ler na palavra, Deus providenciou uma rocha, que ela rolava junto com os 3 milhões de pessoas, porque vamos parar para pensar, reflete um pouco, vamos fazer uma continha matemática. 3 milhões de pessoas que bebem aproximadamente 2 litros de água por dia, são 6 milhões de litros de água por dia. De onde vem 6 milhões de litros de água por dia? Da rocha que andava junto com eles atrás do povo de Israel. E eles pegavam a água ali e consumiam a água da rocha. Que saía de que forma? Milagrosa, porque a rocha anda e vai soltando água. Tem explicação um trem desse? E de noite vinha a coluna de fogo para poder aquecer eles, porque deserto à noite é frio abaixo de 0. E de dia, com o sol, a nuvem chegava sobre eles e andava junto com eles. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem andava, eles andavam. Então, gente, nós precisamos entender que durante a prova, nós vamos ter as nossas necessidades supridas, mas os nossos desejos, eles vão ser limitados nesse momento para que a gente possa crescer e ser forjado no nosso caráter. Porque sendo forjado no nosso caráter, nós vamos entrar na Terra Prometida de forma imperial, vamos dizer assim, de forma que a gente fala assim, é para mim, é o meu tempo, essa terra é minha, assim como disseram os únicos 2 que passaram por todos esses 40 anos e não morreram no deserto, que foi Josué e Caleb, eles disseram, nós vamos comer esses gigantes como se fossem pão, e nós vamos conquistar a terra prometida. Então, só para esses que entendem esse tipo de situação, é que vão conseguir chegar na Terra Prometida, batendo no peito e falar assim, aqui é meu território, eu conquistei isso. Então, o que a gente sente, e o que Thaís falou aqui um pouco mais cedo, é que assim, não é que Deus vai apertar a gente, nós estamos num tempo agora, e a gente entende que esse tempo, assim, o que Deus tem nos revelado é que esse tempo, ele vai até o final do ano, de termos o suficiente. E esse tempo é um tempo para nós. Eu estou falando disso para mim e para a Flávia. É o que a gente sente que para nós, até o final do ano, nós vamos ver um tempo de ter o suficiente. Mas depois, quando entrarmos em 2022, aí sim veremos a prova cessar e sim começaremos a ver as coisas acontecerem para que possa superabundar. Mas nós estamos num tempo de ter o suficiente. E você pode perguntar para qualquer pessoa, dentro do marketing digital, todo mundo está falando que o negócio caiu, que o negócio não está andando, que as coisas não estão acontecendo. Dentro das vendas que tem do mercado normal, também todo mundo está vendo que o negócio não está andando, está caindo. O povo está muito sem dinheiro, o pessoal está querendo sair para viajar. Os mercados de viagem pode ser que estejam melhor nesse momento, mas nós estamos vivendo uma recessão. E dentro de uma recessão econômica do Brasil, nós estamos inseridos onde? No Brasil, nós não temos como sair fora disso. Mas o ponto é, para nós, vamos passar pela prova sabendo que é para quê? Para ter vitória lá na frente. Nós vamos passar pelo deserto sabendo que lá na frente nós teremos a vitória. Então, o que a gente faz? A gente entende que nós estamos vivendo para ter o suficiente. E o suficiente é o suficiente. Não vai faltar, mas não vai sobrar. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Aí o Igor está falando que até de comida estão consumindo menos. Sim, estamos consumindo menos. Olhe para a nossa vida. Quantas vezes você vai no mercado, parece que a gente parou de comer as coisas principais, ou estamos substituindo alguma coisa por coisas mais em conta. Isso nós estamos vendo aqui em casa. A gente parou de sair com mais frequência e estamos comendo muito mais em casa. Por quê? Porque as coisas estão subindo, a inflação está chegando, é a recessão. Só que entendam que a recessão para o povo de Deus, ela é só uma prova. Porque eu sei que lá na frente
eu vou chegar na Terra Prometida. Só que se você não tem esse entendimento, você cai na neura de dizer assim, ai, que porcaria, nós estamos ruim, tá tudo ruim, e eu não vou conseguir, não vai... A hora que você vê, você já está, de novo, reprovado. Então, cuidem porque esse tempo é um tempo de você subir de nível e se agradar e se contentar com o suficiente. Não precisa sobrar nesse momento, mas o suficiente vai ter. Não vai faltar o pão, não vai faltar o maná. Sabe o maná? Aquele de sempre. Não vai faltar. Mas a picanha talvez falte. Entendeu? A picanha talvez não seja o tempo de picanha, mas o maná vai ter. Vai ter maná. Então, gente... não, lá, Flávia, não faltando café, estou no lucro. Teremos café. O que Deus está provando para a gente, o que Deus estava provando para a gente ali, para o povo de Israel, ele estava provando para saber até onde eles estavam com Deus. Então, eu preciso dizer algo ainda para vocês, algo mais poderoso ainda. O teu deserto, assim como foi o deserto do povo de Israel, o teu deserto vai durar até quando você que está aí do outro lado, consiga provar para Deus que Ele está em primeiro lugar na sua vida. Enquanto você não dizer para Ele que Ele está em primeiro lugar, não vai passar. E aí a gente volta lá para Deuteronômio 8:3, que fala assim, e Ele os humilhou. Então, enquanto você não se humilhar, talvez o deserto continue. Talvez a prova continue. Nós precisamos nos humilhar e nós precisamos, sim, pedir para Deus o que é que está faltando, o que eu tenho que aprender neste tempo. Amém? Estão comigo? A gente passa pela prova para aprender, gente. Isso eu preciso que vocês entendam. A gente passa pela prova para aprender. Só que ainda tem algo que a gente precisa entender, que nós não podemos só depender do maná. Mas a gente precisa depender de quem? Como Deuteronômio 8:3 fala, de toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus é tão poderosa, que eu faço questão de citar um trecho que está lá em Mateus 11:5, para vocês poderem entender o que a palavra de Deus tem e qual é a relação que ela tem conosco, e principalmente com as finanças. Mateus 11:5 fala assim, ó, digam a ele que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Os pobres ouvem a palavra. Então, a palavra de Deus traz o quê? Prosperidade. Se você lê a palavra de Deus, ali está um segredo de prosperidade ali dentro. Então, a palavra de Deus fala claramente que a gente, recebendo o evangelho, recebendo a palavra de Deus, a gente vai receber junto com ela o quê? Prosperidade, e vamos deixar de ser pobre. Então, dê uma glória a Deus aí, você, nesse momento, porque você já não é pobre, que você tem acesso à palavra de Deus com facilidade. Agradeça a Deus por isso, porque está fácil, porque a gente consegue. E a gente não é pobre. Nós estamos longe de ser pobre. Muito, muito, muito longe. Eu digo aqui que aqui ninguém pode ser considerado pobre, porque eu já falei isso num outro momento, não sei se foi aqui na igreja e tudo mais, mas se tivesse um pobre aqui, não estaria aqui. Porque nem dinheiro para ter um celular ou para ter um computador para poder ligar aqui e assistir e ter internet não teria. Não estaria aqui. Então, ou seja, ninguém aqui é pobre. Nós só precisamos entender que a gente precisa passar pelas provas e para poder realmente continuar e ser aprovado. E ser aprovado. Vocês sabem que nós estamos em dias de apostólico. Os dias agora, esse tempo, essa década que a gente está vivendo, começou, se eu não me engano, nesse ano judaico, que começa em setembro, começou nesse ano judaico a década apostólica. E dentro da década apostólica, a gente entende que a década apostólica ela tem uma relação muito grande com poder e manifestação de Deus. Então, poder e manifestação de Deus estão na sua mão. Está na minha mão, está na sua mão.
Por quê? Por causa da década apostólica que nós estamos vivendo. Até o ano passado, a gente estava na década profética. E neste ponto, agora, nós estamos na década apostólica. Então, poder e manifestação de Deus estão aonde? Nas suas mãos, disponíveis. Mas se aí eu tenho que dizer para você, então, que se o poder, se nós estamos na década apostólica, o poder e a manifestação de Deus está na minha mão, e eu ainda estou no deserto, é porque eu não estou vendo Deus face a face. Então, o que está faltando? Poder. Falta poder na nossa mão, poder de Deus, para que nós possamos realmente colocar em prática a década apostólica na nossa vida. E realmente passar pela prova. E realmente conseguir chegar na Terra Prometida. Quando a gente entende tudo isso, a gente entende que há uma distinção muito profunda entre trevas e luz. E trevas e luz é algo assim, sinistro na mente de muitas pessoas. Como assim? Como funciona a trevas e a luz? Qual a distância entre as trevas e a luz? Qual é a distância entre trevas e luz? A palavra de Deus traz alguma coisa assim, onde tem a distância entre as trevas e a luz? Sim, tem a distância. Ela tá na Bíblia. Só que a gente não olha, não lê, não enxerga, não vê qual que é a distância entre trevas e a luz. Lá em Lucas, no capítulo 16, dos versículos 19 ao 31, conta a história de Lázaro, que estava morto, e do homem rico, que também estavam mortos. E ali ele diz assim, o morto vira naquele momento representado por Abraão, e fala, Abraão, diga para Lázaro que está ali, né, molhar o dedo dele na água e colocar na minha boca. Só que eles estavam separados por um abismo. Que diz a palavra que um que está ali na luz não podia passar para as trevas e o que estava nas trevas não podia passar para a luz. Mas o que estava nas trevas falou assim, pede para ele colocar o dedo na água e colocar na minha língua para que eu possa receber a água. Então, a luz está aqui e as trevas estão ali. Um braço de distância. Tão pertinho. Tão pertinho. Só que nós precisamos entender que esse braço de distância nos separa de toda uma vida de pecado. E nos coloca diante do quê? Da autoridade que a gente tem para poder fazer com que a prova termine mais rápido. O ponto é que nós precisamos entender que, no caso da nossa mente, o inimigo, Satanás, vai fazer com você da mesma forma que fez com Jesus. Como que ele fez com Jesus? Quando Jesus foi batizado, ele foi para o deserto. E ele foi tentado por Satanás. A palavra de Deus deixa claro para a gente que ele foi tentado durante 40 dias no deserto. E durante quase todo o tempo, Satanás o tentou. E a primeira tentação que ele fez foi o quê? Falou para Jesus, você está com fome? Você tem o poder aí de transformar, né? Pede que essas pedras se transformem em pão e come, mata a sua fome. Então, eu preciso dizer para você que, para você, todos os dias, Satanás vai vir para você na sua mente, vai dizer assim, ó, você tem o poder, você aí, ó, tá do outro lado, tem o poder para transformar a pedra em pão. E aí nós precisamos responder a mesma coisa que Jesus respondeu para ele. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é mais importante para nós é entendermos, termos um entendimento de que a palavra de Deus, ela é a solução para todas as nossas provas, para todas as nossas dores, e principalmente se a dor e a prova for financeira. Porque dentro da escala de importância para Deus, em termos de intimidade com Ele, a bênção financeira, ela é a menor de todas elas. É a menor de todas as bênçãos, é a bênção financeira. A bênção de autoridade espiritual é uma das maiores. Onde você tem o quê? Você tem patente no reino. Quando os demônios chegam a você e falam como quando aconteceu com os discípulos, que falou para um assim, ó, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você eu não sei quem é.
que aconteceu com uma das pessoas que estavam sendo ministradas, não me lembro muito bem onde está essa passagem nem como foi, mas o demônio falou para essa pessoa, você está falando aí de Paulo, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você não sei quem é. Por quê? Porque está dizendo no reino espiritual, lá no reino ele não tem patente. Então, o que eu tenho buscado todos os dias é exatamente isso, é ter o quê? Patente. Eu não me importo se eu estou passando por uma prova financeira ou não vou estar passando por uma prova financeira, porque eu sei que a hora que Deus quiser que eu saia da prova, ele vai abençoar. Enquanto não aconteceu, porque não era para acontecer, porque eu estou com a minha vida no altar, eu estou com a minha vida buscando de verdade, é lá na frente, é ter o quê? Patente no reino dos céus, para que eu possa ter o que? Autoridade para poder pisar em serpentes, escorpiões e nada me acontecer, para eu expulsar demônios, fazer defunto levantar, colocar osso de volta na boca de um servo do Senhor, que em nome de Jesus já está colocado. É isso que eu tenho buscado, é esse nível de intimidade com Deus, de fazer sinais, milagres e maravilhas. Não é só dinheiro. Não, isso aí é o menos importante. O mais importante é ter intimidade com o Pai. Que as provas vão me levar sempre a níveis mais altos. E eu aprendi isso já e eu tenho buscado isso. Por isso que ontem, né, quem estava com a gente ontem no nosso grupo que nós temos lá de Masters, a gente levou o nosso líder, meu pai espiritual, que é o apóstolo Coraiola, nós levamos ele para poder fazer uma palavra e ali ele acabou fazendo uma surpresa para a Flávia, né? E eu fiz a minha inscrição para eu poder participar da Escola do Sobrenatural esse ano de novo, que são 40 dias de jejum, eu estou indo para o 3º nível, então em janeiro eu estou lá para fazer 40 dias de jejum, peço oração de vocês mesmo para esse tempo, porque a partir do dia 8 de janeiro eu estou lá, o Robson já tomou decisão que vai comigo e vai fazer o 1º nível. Eu vou estar lá passando 40 dias em jejum, por quê? Porque eu quero buscar mais de Deus, eu quero buscar mais poder, mais intimidade. E aí ontem ele deu uma surpresa para a Flávia, né? Porque a Flávia já tinha feito o 1º nível e ele deu de presente para a Flávia o 2º nível, para que ela possa ir fazer 21 dias de jejum. Porque se ele fez isso, e aí ela foi falar com algumas outras pessoas, né, principalmente com as pessoas mais próximas do apóstolo lá, né, ela falou assim, ó, filha, acho que foi a Malena que falou para ela assim, ó, sinta-se privilegiada, porque eu nunca vi ele dar nada para ninguém. E eu nunca vi ele cobrar ninguém disso, entendeu? Então é um privilégio realmente para ela ir para lá, né, por quê? Porque o apóstolo realmente forçou ela. E está cobrando ela, ó, tem pelo menos um ou 2 anos que eu estou vendo ele cobrar. Flávia, estou te esperando na escola do Sobrenatural. Ele não perde uma oportunidade para falar isso para ela. Estou te esperando no 2º nível, principalmente depois que fui. Quer falar, Flávia? Não, João, é que, assim, eu queria dar um testemunho, na verdade, né, sobre essa questão da escola, né, porque, assim, eu acho que entra um pouquinho até em tudo isso que você está falando aí, quantas vezes o desejo e tudo mais, né. Eu fiz o 1º nível em 2012. Eu e o João, a gente nós fizemos juntos na época, o 1º nível. E quando o João tomou a decisão de fazer o 2º nível, eu falei assim para o João, 21 dias para a mulher, eu acho bem desafiador, né? Aí até ele estava falando assim, porque a Malena estava falando de fazer 40 dias, mas que ela não se sentia ainda fortalecida. Aí o João mesmo falou, ele falou, eu não acho que talvez para a mulher, né? Porque a gente tem todas as questões hormonais, que é diferente dos homens e tudo mais, né? Eu não menstruo mais por causa da cirurgia, mas até isso a gente sabe que influencia um número muito grande de dias, assim, e isso pode, inclusive, influenciar nessa questão. A Adri está aqui, né? A nutricionista pode ajudar nesse ponto. Aí ele pegou e falou, aí eu falei assim, mas eu também nunca vi nenhuma mulher jejuar 21 dias na Bíblia. A única mulher que eu vi convocar para o jejum foi Esther, que jejuou 3. E 3 eu já fiz muitas vezes, né? E eu confesso para vocês, gente, que eu estou com medo. Eu preciso falar isso para vocês. Eu estou com medo. E aí lá na escola, porque assim, ó, o apóstolo, se tem uma coisa que ele não cobra, ele não cobra. Ele fala assim, ó, tá aqui, é isso que vocês têm. Vocês querem fazer, vocês façam. Em todos esses anos, faz
vai fazer 12 anos agora que a gente está com ele, ele nunca falou assim, ó, você tem que vir para isso, você tem que vir para aquilo, faça isso, faça aquilo. Ele não tem esse estilo, ele nunca nos cobrou de absolutamente nada. Quando a gente entende, a gente vai até ele e aí ele fala, então amém, vem, a bênção tá aqui. E nesses 12 anos também, a gente nunca nem parou para pensar, tipo assim, de negociar ou alguma coisa assim, porque tá lá, e a gente sabe que tem realmente os custos lá da casa do sobrenatural e tudo mais. E aí a gente foi para a reunião da rede, e aí ele tá falando da escola do sobrenatural, não sei o quê. Aí ele foi pegar uma comida, ele falou assim, Flavinha. Aí ele me apelidou agora de Pequena Notável. Pequena Notável, cadê você? Aí eu, aqui, apóstolo. Então, me parece que você é a única aqui que ainda não fez 21 dias. Eu falei, como assim? A Crélia também não fez? Não sei o que também não fez? Aí ele falou assim, mas você não fez. A Marili já fez, a Malena já fez, e você não fez. E aquilo já me chamou a atenção. A Rose, não sei nem se a Rose chegou a ouvir essa parte, Rose. Porque a Rose também está aqui, né, de testemunha. Ele não pega no pé, gente. Ele não pega. Ele não cobra. Aquilo já me ficou a ponta, assim. Aí depois, em outro momento, ele... Flavinha, e os 21 dias? Eu falei, apóstolo, não vai dar, não sei o quê, né? Não vou fazer. Aí essa semana em casa. Eu quero contar para vocês o testemunho completo para vocês entenderem, gente, né? Como que Deus trabalha, como que Deus age. E às vezes a gente quer realmente forçar uma situação, colocar o carro na frente dos bois e tudo mais. Aí o João veio e começou a falar comigo. Flávia, eu realmente estou pensando na escola, nos 40 dias, queria que você fosse para fazer os 21 e tudo mais, não sei o quê. E eu falei para ele, falei, João, os 21 dias eu só vou se Deus falar comigo. Eu não vou só por obediência. Não vou. Porque não é uma coisa que você faça assim por obediência, entendeu? Falei, meu Deus, eu já tô tendo que obedecer tanta coisa, né? Tipo, ai, meu Deus! Só que eu senti no meu espírito que o João já tinha tomado a decisão dele. Só que ele estava preocupado pela questão da empresa. Gente, imagina ficar 40 dias fora. Só para vocês terem uma ideia, a escola, quando eu vi lá no calendário, eu tive um choque. Porque a escola começa dia 9 de janeiro e termina dia 19 de fevereiro. Eu falei, João, Alice, eu tive essa percepção, eu fiz bem isso. Eu falei, amor, você tem certeza? Ele falou, eu só não vou hoje porque eu não quero deixar você sozinho nesses 40 dias, por causa da empresa, por causa de tudo mais. Eu falei, não. Eu falei, para tudo. Se Deus já falou com você, eu vou ser pedra de tropeço, de empecilho na tua vida? De jeito nenhum. E, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu me emocionei demais porque o João começou a chorar. Porque ele falou para mim do quanto Deus tinha falado com ele. Ele falou, Flávia, eu só não fiz os 40 dias esse ano, porque eu entendi que eu fui lá para fazer 21, meu propósito era 21 e eu cumpri. E eu me emocionei muito, porque ele começou a chorar, ele falou, Flávia, o que Deus tem para fazer na companhia de Daniel, eu não tenho como não buscar por isso. Eu falei, amor, então tá bem. Ele falou, mas eu queria que você fosse comigo, porque eu sei que para a companhia vai ser importante e tudo mais. Eu falei, amor, só se Deus falar comigo. Porque senão eu não vou. Então você ore e peça para Deus falar comigo. Gente, isso na sexta-feira. Eu falei isso. E eu comecei a orar. Falei, Deus, eu tô com medo. Eu tô com medo, Senhor. Como é que vai ser esses 21 dias? E aí não é só... Eu quero que vocês entendam assim, gente. Não, o meu medo não é só pelo jejum, pelos 21 dias. Eu tô um pouco aflita, confesso para vocês, né? Mas assim, toda a estrutura de casa, né? Deixar as meninas, época de férias, né? A Bia ainda não sabe, então nem sei como é que vai ser, entendeu? Nem sei. A Mel, a gente conversou com ela ontem e a Mel já, né, já nos abençoou para que a gente pudesse ir. Isso para mim é importante, né? Porque é uma coisa que mexe muito com o mundo espiritual. A Rita, coitada, que é a nossa sócia do E2, ela falou, meu Deus, né? Ela tá lá desesperada. Porque os 21 dias do João, gente, foi, meu Deus, foi assim, foi surreal para a gente suportar aqui.
E aí ontem, gente, do nada, quem tava lá, viu? Tem alguém que tava... O João Eduardo tava lá, a Alice, a Aline, tinha algumas pessoas, a Fer, a Thaís também. Não sei se a Thaís estava nessa hora, mas acho que estava, né? A Adri. Gente, do nada. Ele estava falando do nada. Aí, o João tinha mandado a notícia falando que ia fazer a inscrição, a Rita também. O João tinha mandado a notícia falando que tinha feito a inscrição, ele tinha ficado todo alegrinho, todo aleluiado, como ele diz, né? E aí ele, Flebinha, a Pri também, Flebinha, e os 21 dias? Aí eu, né, já, tipo, não é comigo, né? Não é comigo que ele tá falando. Não, porque você precisa fazer, porque a gente tá esperando você, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele falou mais umas outras coisas, e falou, aí de repente, gente, ele vira e fala assim, pois eu vou fazer um desafio, então. Como o João fez a inscrição dele, se você fizer a sua, eu vou te dar de presente. Gente, eu quase caí da cadeira. Porque, tipo assim... Aí a Marili chegou meio perto, ele, Marili! Aí ela, o quê? Você não sabe o que eu fiz agora? Ele, o quê? Eu falei pra Flavinha que se ela aceitasse fazer os 21 dias, eu ia dar de presente pra ela. Eu peguei ela, isso, foi isso que ele falou. Peguei ela. Aí a Marili falou assim, inevitável. E aí, gente, aí eu entendi. Muitas vezes, principalmente naquilo que nós temos dificuldade, a gente vai querer que Deus fale conosco. E ali Deus falou assim para mim, você quer uma prova maior? É o seu pai espiritual que está falando para você. E aí eu entendi porque eu falei para o João, o apóstolo não é de pegar no pé, e muito menos de dar alguma coisa para alguém, gente. E não é porque ele é ruim, não, é porque a estrutura é assim, gente, né? É assim que a coisa funciona. Mas quando ele fez todo esse processo, eu comecei a fechar as pontas. Eu falei assim, bom, tem um mistério muito grande nesse negócio. Então eu não vou nem ser louca de não obedecer. Então eu estou indo. Mas eu quero dizer algo para vocês, gente. No mundo espiritual, esse movimento que nós estamos vivendo agora é um movimento muito intenso. E a gente vai precisar tomar algumas decisões. Para mim, não vai ser fácil. Em todos os sentidos. Para minha empresa não vai ser fácil. Porque a gente embarca dia 8 para Palmas, dia 7 é o último dia do meu lançamento. Então nós temos o lançamento, dia 6, nós temos o lançamento 4, 5 e 6. Dia 8 a gente embarca para Palmas. Entende? Então, assim, vai ser um desafio muito grande para nós. Vai ser um desafio muito grande para mim. Mas o Fabrício acabou de escrever aqui, né? Melhor obedecer do que sacrificar. E aí, gente, vocês me permitam, né? Eu sei que nem todos que estão aqui na companhia são nossos discípulos. Eu sei que tem pessoas que estão caminhando aqui conosco, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Não percam as oportunidades. E eu quero que vocês entendam que às vezes a gente vai convidar, mas nem sempre a gente vai convidar, porque para nós também é desafiador, porque a gente fica parece que a gente fica nesse papel de ficar pressionando, de ficar falando, vai. Em 12 anos, gente. Em 12 anos, essa foi a primeira vez que a pressão veio do lado de lá. Mas eu entendi por que a pressão veio, porque eu estava com medo de dar o passo. E ali Deus entendeu que precisaria usar a vida do apóstolo para que eu pudesse realmente dar o passo, para que eu pudesse realmente ir. Né? Diante disso, eu não tinha como falar não. Diante do que ele fez na frente de 50 pessoas, eu falei, caraca, né? Agora não tem como é que eu vou falar não? Então vou, né? Um desafio desse tamanho. Então, queridos, que vocês realmente possam entender esse tempo de Deus na vida de vocês, e que vocês rompam, que vocês ousem. Tudo que está ligado à vida espiritual de vocês nunca vai estar conectado às finanças. Nunca. A Rose, gente, deu um testemunho lá na rede que, meu Deus do céu, o testemunho da Rose, entendeu? No mês que ela perdeu todos os aluguéis dela.
Ela não tinha como receber o aluguel. Ela ficou sem as rendas dela. Foi justamente ali que ela falou, então agora eu vou. E aí foi ela, foi o Marcelo, foi uma discípula dela. Por quê, gente? Porque nós precisamos romper com os céus. E a gente rompe dos céus quando a gente mostra para Deus quais são as nossas prioridades. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Porque nós temos que fazer esse investimento agora também. O João vai fazer o investimento dele. A gente sabe o desafio que é. Mas que não seja impedimento para vocês. E aí, se vocês me permitem, eu quero deixar uma palavra que amarra muito com essa questão do desejo, né? Quantas vezes, gente, e na maioria das vezes eu quero dizer para vocês, na maioria das vezes nós temos pecado porque Deus não está satisfazendo os nossos desejos. Não é que Deus não está nos dando o suficiente, porque o suficiente nunca vai faltar. Para aquele que é fiel, o suficiente nunca vai faltar. Mas a gente precisa entender que nós temos momentos na nossa vida que nós não vamos viver os nossos desejos. E aí, para isso, tem uma palavra de Paulo lá em Filipenses 4, que fala o seguinte: eu aprendi, olha que lindo isso, eu aprendi a me adaptar, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Em algumas traduções está assim: eu sei como é estar com o estômago cheio e com o estômago vazio. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porém, eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 11 a 13. Então, queridos, que a gente possa aprender, né? Que a gente possa aprender a nos alegrarmos, né? A Joana, eu até coloquei para vocês lá no Seja de Daniel, ela mandou uma passagem, um vídeo do Dave Leonardo, ele pregando sobre essa questão do deserto. E ele fala o seguinte, era um conhecimento que eu nem tinha, mas ele fala o seguinte: quando o povo saiu lá do Egito, que eles passaram, né, pelo mar, eles atravessaram o mar e eles começaram a caminhar. E eles caminharam por 3 dias. E aí eles começaram o quê? A reclamar de água. Não tem água, não tem água, vamos morrer de sede, vamos morrer de sede, vamos morrer de sede. Olha o que você está fazendo. Aí foi quando eles, né? Melhor era que tivéssemos ficado no Egito do que estarmos aqui e morrermos no meio do deserto. Aí o que acontece? Eles param em Mara. Eles param em Mara, mas, gente, ali não era lugar de parada. Porque Mara, as águas, elas eram amargas. Chama Mara porque é águas amargas. E aí esse conhecimento eu não tinha, o David Leonardo falou. Refidim, que é um oásis no meio do deserto, onde tinha 70 palmeiras e água em abundância, estava a apenas 3 quilômetros de Mara. 3 não, minto, 11 quilômetros de Mara. 11 quilômetros de Mara. Eles tinham caminhado por 3 dias. Se eles caminhassem por aproximadamente mais 2 a 3 horas, eles chegariam no oásis. Mas eles tiveram que parar em Mara, tomar águas amargas, para que eles pudessem curar o quê? A mentalidade de escravo que eles tinham. Então, gente, bora não precisar tomar água amarga, misericórdia, chega, chega. Bora se libertar de tudo isso. Amém? Amém, amém, queridos. Então é isso, queridos, que a gente possa caminhar de glória em glória e que a gente possa realmente entender que as provas são para o nosso bem, que as provas são para que a gente realmente cresça e evolua e que a gente possa viver esse novo tempo aprendendo que basta estar em nós. A humilhação pode vir e ela vai ser bênção, né? O confronto pode vir e ele vai ser bênção. A prova vai vir e ela precisa ser bênção. Mas o ponto é que no final você vai chegar na Terra Prometida com a autoridade e com o caráter que Deus quer que você tenha, forjado
trabalhado para que você possa ser guerreiro, tatuado, né? Com a tatuagem de Cristo no seu coração, com o cheiro de Jesus, com o cheiro de Deus no seu corpo. Nós precisamos exalar o perfume e o aroma de Deus para que as pessoas possam sentir quem é que nós servimos. Amém? Vamos orar para encerrar? Deixa eu ver o que a Fernanda falou assim. Ontem ficamos sabendo também que a oportunidade da viagem de Israel está aberta novamente. As vagas tinham esgotado, mas a caravana aumentou. É isso aí mesmo. É que realmente a caravana era menor e aumentou. Se alguém tiver desejo de ir para Israel, nessa caravana junto com a gente, quem daqui já confirmou que vai? A Adri Fanário e o Robson, a Fernanda, acho que só, né? Acho que só, e eu e a Flávia. Se alguém quiser ir, uma baita de uma oportunidade de a gente poder passar junto, fazer a caravana Egito-Israel. Júlio, a família está gripada, vamos orar por isso. E que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa abençoar a semana de vocês, que em nome de Jesus vocês possam receber nessa semana muitas vitórias, muitas bênçãos e que vocês possam sentir que Deus está com vocês. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar neste momento no seu altar a vida do Júlio e de toda a sua família. Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora para que essas doenças, essa gripe, ó Pai amado, se for algo pior, e relacionado à Covid, nós damos uma ordem agora. Saia do corpo deles em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a vida deles e que eles possam viver, ó Pai amado, um tempo de renovo e que eles possam sentir-se melhor já amanhã. Nós declaramos a cura em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, coloca anjos na casa do Júlio, em nome de Jesus, para cuidar dos seus filhos, para cuidar, ó Pai amado, da Glauce. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo tipo de ataque sobre a mente deles e sobre o corpo deles agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos agora, Pai amado, uma semana de vitória. Eu declaro, Pai amado, sobre a vida deles uma semana de abundância, que a mente deles possa ser blindadas agora, Pai amado, e que todas as setas lançadas pelo inimigo caiam por terra em nome de Jesus. Que eles possam sentir o renovo do Senhor, que nessa noite eles possam sentir, ó Pai amado, através do sono de Adão, ó Pai, que eles possam ser renovados nas suas forças e que possam ter uma semana abençoada, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro vitória sobre a vida dos teus filhos. Para aqueles que têm assuntos importantes de trabalho para resolver, ó Pai amado, eu declaro vitória. Declaro vitória aos empresários, ó Pai amado, que eles possam receber estratégias do alto, ó Pai amado, para poder fazer com que os negócios sejam cada vez mais prósperos, ó Pai. Eu declaro abundância sobre a vida das pessoas que trabalham em empresas, que possam, Senhor Jesus, serem reconhecidas no trabalho, ó Pai, que possam fazer as coisas que precisam ser feitas, sempre entregando dentro do prazo, antecipados, e para que eles possam ainda ser reconhecidos pela eficiência, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro agora emprego, Pai amado, portas abertas para aqueles que estão sem emprego e precisam trabalhar, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro portas abertas para esses. E em nome de Jesus, todo tipo de ataque sobre a saúde dos teus filhos, nós agora declaramos a cura em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a semana de vocês, uma semana de vitória para todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Manda coraçãozinho aí, dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Aqui neste lugar, posso te sentir. Sonda-me, com teu amor, enche-me, com teu amor.
tua glória sobre